divulgou lá na quarta-feira, ontem, uma pesquisa mostrando que a aprovação do presidente Lula está estável entre os eleitores brasileiros. A gente tem ela aqui também para te mostrar. Aqui tem um montão de números justamente porque, para se entender melhor o caminho da pesquisa, tem que ver mesmo os meses, porque a partir dos meses tem mudanças de rumo para o governo. Assim como eu pontuei, né, lá em outubro de 2023, o presidente Lula tinha uma desaprovação de 42%, chegando aqui em novembro de 2025 a 50%. Então ele aumentou 8% desde o primeiro ano ali do seu governo, né, até o seu finalzinho de terceiro ano. Ele tem mais um ano no próximo ano, que já é um ano de eleição. E a aprovação dele sai lá de 54% e chega a 47%, então diminui bastante. Mas, para o governo Lula, esse último ano foi bastante decisivo, né? Porque ele começa mal, com a aprovação caindo, vem maio e julho, que começa a história da taxação dos ricos, que pelas pesquisas mostram que a popularidade do presidente aumenta, porque as pessoas concordam com a taxação dos ricos e com a isenção do imposto de renda para até quem recebe R$ 5.000. E também concordam que o discurso da soberania nacional, a partir do tarifaço imposto pelos Estados Unidos, melhora a popularidade do presidente Lula. E é isso que a gente vê nos gráficos. Aqui estava caindo a aprovação e começa a subir. E agora ela segue estável. Caiu de 48 para 47, mas dentro da margem de erro. Então se entende que é de 2 pontos. Então se entende que não, que ele não é que ele está caindo, ele está se mantendo estável. E a desaprovação, a mesma coisa, saiu de 49% e foi para 50%. E dá para a gente ver, né, que ela estava ali crescendo com a taxação dos ricos, com o tarifaço, né, e a reação do governo, e aí depois ela se mantém estável. Esses são números bastante importantes para a campanha, porque o presidente Lula, naqueles cenários de eleição para 2026, ele se mantém na frente, ganhando no primeiro turno, ganhando em segundo turno, e indo, né, do primeiro para o segundo, e a aprovação também segue estável. Cresceu e ganhou um patamar, porque para as campanhas e para os governos isso também é bastante importante. Não só crescer, mas se manter estável, porque é isso que pode garantir, para o caso aqui do presidente Lula, uma reeleição, um quarto governo para ele. Esse, portanto, é um dos cenários que a gente traz de mais um recorte, de mais uma pesquisa Quest. A gente vai falar muito de pesquisas daqui até as eleições lá de 2026, porque normal é o que baliza as campanhas e também a política brasileira. Como a gente falou durante essa semana, pesquisa Quest teve recorte sobre a COP30, também teve recorte, por exemplo, sobre a Operação Contenção. É sobre ele que a gente vai falar exatamente agora. Esse recorte da mega operação realizada pelas polícias civil e militar lá do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho, contra uma das maiores facções atuantes lá no Rio de Janeiro e no Brasil todo. Até então, o presidente Lula vinha crescendo nas pesquisas de aprovação, mas após a operação, a avaliação pública deixou de avançar. E é por isso mesmo que eu converso agora com o professor de Ciência Política, Gestão e Estratégia, o Eduardo Bonfim Machado, para nos ajudar a entender isso tudo. Professor, muito bom dia. Eu espero ter contemplado aqui um pouquinho de todas essas modificações importantes para os cenários aí para o presidente Lula e, claro, para todo mundo que a gente vê aí discutindo dos parlamentares a lei antifacção. Isso tudo traz combustível e nortes, né, para toda essa gente que quer se candidatar lá em 2026. Eu queria que a gente começasse a falar sobre essa minha última pontuação, de que, para além de crescer a aprovação, a estabilidade também é bastante importante aí para as campanhas, né, professor? Bom dia. Bom dia, Nath, tudo bom? Bom dia, ouvintes, Metrópolis. Sim, a gente tem essa referência da voz, né, popular através de pesquisas, a gente tem essa possibilidade de conhecer um pouco a reação do eleitorado em relação aos acontecimentos, aos grandes acontecimentos, e temos aí um grande e bom, né, barril de pólvora, né, acontecendo, desculpe a metáfora, mas realmente essa questão da segurança pública, ela e talvez será uma pauta muito importante aí no discurso aí para as eleições de 2026. Então, quem talvez não tenha tanto interesse assim nesse tipo de informação, né, ou
ao contrário, talvez pessoas aí muito sensibilizadas a essa questão humanitária aí até, isso aí vai ser realmente um tema muito importante e vai determinar futuramente aí alguns políticos, né, se eles serão reeleitos, se eles serão eleitos, né? Então, ficamos aí como espectadores desses números interessantes. Explicando aqui para a audiência, né, professor, a importância de se entender, a partir das pesquisas, como acontecem todas essas modificações com acontecimentos, né, a partir de acontecimentos. Então, a gente teve a mega operação, que mudou um pouquinho o cenário ou que está apresentando uma mudança fina ali ainda nas pesquisas. Mas, antes mesmo, o que trouxe uma melhoria na aprovação, na popularidade do presidente Lula, foi lá, entre maio, julho e agosto, taxação dos ricos, também o tarifaço, a reação ao tarifaço imposto pelo presidente Donald Trump e esse discurso da soberania nacional. E também, claro, estava ali a questão do ex-presidente Jair Bolsonaro, que começou a receber as medidas restritivas a partir do inquérito com o filho dele, antes mesmo da condenação pela trama golpista, por golpe de Estado. Mas isso tudo foi modificando o cenário para o presidente Lula e trouxe uma confiança maior aí para o PT e para a esquerda para 2026, que não começou o ano muito bem por causa da farra do INSS e aí está terminando o ano, ou achava que ia terminar o ano respirando mais tranquilo e veio a Operação Contenção, que trouxe uma divisão de novo nos entendimentos, né, de direita e esquerda, a direita apoiando mais a polícia, a operação da forma que foi, sendo a operação mais letal da história do Rio de Janeiro, e a esquerda trazendo, como você bem pontuou, né, a preocupação com os direitos humanos, com os direitos civis, a preocupação com a população ali, que não tinha nada a ver mesmo com a história. Então, isso tudo norteia como os governos alinham, né, os seus discursos e conseguem entender, claro, também como preparar suas campanhas para reeleições, no caso aí do presidente Lula. Olha, segurança pública, vamos voltar só nesse ponto nevrálgico, a gente tem uma questão piramidal no Brasil, que é uma grande massa populacional aí vivendo aí, sobrevivendo no Brasil, com salários aí inferiores a R$ 2.000, é um imenso contingente de pessoas, tá? E talvez você pensar que a criminalidade seja um reflexo dessa pobreza, dessa pré-condição aí da nossa população, e talvez a saída, né, a busca, né, de um jovem por uma questão do crime, uma questão, né, da falsidade aí da riqueza, aquele negócio todo, é complicado porque nós temos aí uma situação em que não só os moradores do Rio de Janeiro, que poderiam ser as pessoas que melhor pudessem trazer para nós a percepção deles sobre essa operação. Talvez a gente fique em outro estado, fique em outra capital, a gente tenha a nossa própria opinião, isso é normal, tem que ter mesmo. Mas as pessoas envolvidas diretamente nesse processo aí de estar convivendo com a criminalidade o tempo todo, talvez sejam as pessoas que mais se manifestem a favor, né, de reações violentas como essa. Então, a gente tem que fazer só um pequeno recorte, um pequeno filtro, para realmente saber, você já foi vítima ou já teve algum tipo de problema com a criminalidade? Talvez isso represente aí essa população de 64%, 67% a favor da Operação Rio de Janeiro, né, contra outras pessoas que já enxergam de outra forma esse fenômeno que foi feito. Eu chamo isso até de burquelização da nossa sociedade, né, fazendo um paralelo aqui com El Salvador, mas a questão é muito mais além disso. A gente tem aí uma situação de estabilidade, né, na questão do crime. Há muito tempo a gente vê taxas de mortalidade superiores a muitas guerras no mundo inteiro, aqui no Brasil, e nada efetivamente havia sido feito. Tá? Então, a partir de agora, a gente tem pelo menos uma possibilidade de querer discutir ou questionar. O que talvez também, né, possa acrescentar aí é que algumas pessoas, né, são muito a favor do Estado, na própria intervenção do Estado, na construção de uma sociedade mais igualitária através do Estado e da política normal, mas é contra a polícia. Isso é um paradoxo muito, muito inconsistente. Você
ser a favor tanto do Estado e ser contra o monopólio da violência que o Estado possa ter para garantir a segurança pública. Talvez por um retrospecto nosso histórico, talvez por uma questão que a gente tem de muita exposição da prática violenta policial que a gente vê na mídia, mas a gente tem que analisar isso com mais critério, com menos paixão, com mais isenção, que a gente realmente quer uma sociedade com menos violência, né? Pessoas que consigam sair de casa, voltar para casa com mais tranquilidade, pessoas que gostariam de construir aqui seu patrimônio, sua família, seus filhos, alguma coisa nesse sentido, né? A gente tem algumas questões a serem discutidas aí a partir de agora, e 2026, e assim por diante.